E aí, gatona, poderosa, poderoso, olha, em nome da revista RPPS do Brasil, agradecer pela oportunidade de estarmos retomando as nossas lives, né? Quarta da live. Estamos aqui para ajudar você na sua gestão, fazer a diferença aí na sua rotina de RPPS, viu? Quero vocês aqui juntinho nessa 1 hora, batendo papo, tirando dúvida, aprendendo muito com o nosso convidado, né? Nosso convidado, gente, é uma sumidade a nível de Brasil, a nível de atuária. Luiz Kogut é um cara muito respeitado, então quem não o conhece pode aproveitar, viu, para tirar tudo da sabedoria que ele tem, e quem já o conhece sabe, né? É aproveitar mesmo, explorar ao máximo. Então eu vou já chamá-lo aqui, e enquanto ele entra aqui, eu quero pedir para você ajudar a mim, ao Kogut, a divulgar essa live, né? A gente sabe da Tudo bem? importância que tem. E aí, Kogut, Tá me ouvindo bem aí? tudo em paz? Eu estou te ouvindo super bem. Deixa eu só organizar minha Eu tela aqui. também. Você me ouve Tivemos que bem fazer no também? celular, dando probleminha, mas Ah, que bom, conseguimos. coisa Vamos lá. boa. Uhum. Não, pelo celular tá perfeito. O som, assim, pra mim eu tô ouvindo bem. O pessoal da sala, é importante vocês validarem assim com joinha se escutam a mim ou o Kogut bem, né? Pra gente entender se o áudio tá legal pra vocês, tá? Luiz Fernandes, fala assim pra gente, ó, se tá ok, ou assim, se não tá Estão bom todos o ouvindo áudio bem? meu e de Kogut. Vamos lá, vamos conversar Fala bastante alguma coisa sobre aí, um assunto Kogut. bem interessante, pelo menos para mim é interessante, não sei se vai ser interessante para vocês. Ó, deu joinha lá. Uhum. Fechou. Ótimo. Ah, o assunto, como eu estava falando aqui no início, antes de você estar ao vivo com a gente, Kogut, eu acho que para os RPPS talvez seja um dos assuntos mais importantes, né? Porque se o RPPS tem uma dificuldade de fechar conta, né? Uma dificuldade atuarial de pagamento, Isso, isso implica no futuro do RPPS, né? Então eu não tenho dúvida que esse assunto é um assunto assim extremamente importante. ok. Eu não tenho dúvida Pode disso, começar. né? E aí eu quero aqui só antes de começar, pedir para você que está no nosso ao vivo aqui, porque ó, eu e Kogut estamos aqui para bater papo com vocês, né? Eu vou fazer o papel aqui, né, de interlocutora de vocês, vou fazer algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer pergunta, questionamento, tirar dúvida, fiquem à vontade. Os comentários ficam aqui abertos o tempo inteiro e o Kogut está aqui para isso, para ajudar, para colaborar, né, para somar com vocês. Então, não se sintam intimidados de forma alguma. Essa live nem é minha, nem é do Kogut, é nossa, do segmento. Então, se apropriem, tá? E aí, o que que acontece? Eu e Kogut estamos aqui, né, no ao vivo, então a gente não consegue divulgar mais a nossa live. O que a gente podia divulgar, nós já divulgamos, né? Agora é vocês. Então, vocês podem ajudar a gente de duas formas. Tem esse aviãozinho que fica na base do celular de cada um de vocês, que vocês, por favor, enviem esse aviãozinho para 5 amigos do RPPS. O que que a gente vai fazer? A gente vai levar esse link do bate-papo ao vivo do Kogut com a Iliane para mais 5 pessoas do RPPS. Então a gente, né, otimiza esse resultado. Ó, agora a gente está com 170 pessoas aqui, né, na live. Então imagina se a gente aumenta isso em cinco números, né? A gente tem mais pessoas. E aí você também ao longo da live você pode apertar o coraçãozinho, né? E apertando esse coraçãozinho a gente ganha mais evidência aqui dentro do nosso canal. Então você pode nos ajudar dessas duas formas, né, Kogut? Que eu e Kogut agora é Uhum. só bater papo aqui, viu? Então, eu quero aqui, ó, apresentar o nosso convidado de hoje, né? A revista RPPS do Brasil tem a honra de receber na nossa sala de live, na nossa quarta da live, esse cara que é super respeitado para falar sobre a portaria 1467 e a avaliação atuarial 2023. Quem é o Kogut? Para quem não conhece, Kogut, ele é sócio da Actuarial, assessoria atuarial, fica em Curitiba, empresa, bacharel em ciências atuariais. Gente, tem quase 4 décadas de experiência nessa área do Previdência. Então, assim, a gente não convidou um qualquer, não. É o velhinho da experiência atuarial, viu? Com a permissão de usar o termo, velhinho no bom sentido, né? Da experiência, da maturidade, da sabedoria, da segurança em fazer o que faz.
especialista em tecnologia da informação e atuário responsável técnico por para mais de 110 RPPS no país. Então, Kogut, seja muito Então, tá. bem-vindo, Eu viu? A agradeço nossa o quarta da convite, live. Eliane, é um prazer estar com vocês. E a gente vai aproveitar esse momento aqui para trocar algumas ideias, algumas novidades, né, que a gente vai ter relacionadas à portaria 1467 e à avaliação do ano que vem, né, que vai, inclusive, repercutir, né, as alterações da portaria na avaliação do ano que vem, né? Muito bom, vai ser maravilhoso. E ó, eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui no ao vivo, viu? Ó, nossa gratidão, minha e do Kogut. E que bonitinho, vocês não esqueceram da tarefinha, né, de início live, de colocar o nome de vocês, o instituto, de qual RPPS vocês são. Parabéns e continuem fazendo isso, né? Os que entrarem aí, que forem entrando, fazer esse ritual, porque isso é legal, mostra que vocês, né, 15 horas, 3 horas da tarde, vocês estão aí imbuídos de melhoria da gestão de vocês, graças, né, a esse canal digital que a gente tem aqui de disseminar informação, conhecimento previdenciário. Então, continuem fazendo isso, se identificando. E aí eu quero aqui, ó, em nome da Selma, do Instituto de Presidente Prudente, dar as boas-vindas a todos vocês e agradecer a todos vocês por seguirem a revista RPPS do Brasil, né, por seguirem o nosso trabalho e estarem aqui aprendendo com o Kogut, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos. E aí, Kogut, eu quero começar perguntando para você como é que surgiu esse Kogut atuário, como é que você entrou nessa área previdenciária, conta um pouco da sua história aí, antes de entrarmos nos Então, pormenores como ela técnicos da falou, live. né, eu sou uma pessoa bastante experiente já, com uma longa trajetória profissional, né? E em algum momento lá, 36 anos atrás, eu entrei no Banco do Estado do Paraná, aqui em Curitiba, né? Fiz o concurso público e entrei e fui alocado ao Fundo de Previdência dos empregados, né, do Banco do Estado do Paraná, a antiga FUNBEP, né, Fundação Banestado de Seguridade Social. Eu nunca tinha ouvido falar de Previdência, nunca tinha trabalhado com isso. E comecei a trabalhar lá, e no dia que eu comecei, lá no dia 3 de março de 86, o superintendente da me chamou e disse: olha, Kogut, você é o meu programador, meu analista aqui, né? E nós vamos desenvolver um sistema de cálculo atuarial, né? Isso em 1986, há 36 anos atrás. E assim começou a minha vida nisso, né? Daí eu trabalhei cerca de 10 anos com isso dentro do banco. Aí o pessoal do banco saiu, montou a Actuarial, eu entrei de sócio para continuar trabalhando como analista. No início dos anos 2000, eu curso de ciências atuariais, me graduei, né, para poder atuar como consultor para vocês, né, me especializei na área de regimes próprios, né, então são aí cerca de 20 anos, né, trabalhando diretamente com os regimes próprios e conheço o Brasil todo, né, já andei por todas as partes do país, já conversei com muita gente, já prestei serviços aí para mais de 300 regimes próprios diferentes e com todo esse tempo, com toda essa experiência, acho que eu tenho uma coisa para acrescentar e passar para vocês nesse momento, no futuro, na hora que vocês precisarem de apoio de uma consultoria atuarial, né? Muito bom, maravilha. Ó, e eu tô vendo aqui, ó, a gente tem RPPS aqui, ó, Kogut, olha só, de Goiás, do Paraná, do Mato Grosso do Sul. A gente tem Que gente bom. aqui do Brasil inteiro, hein? Olha que beleza. Muita gente aqui, ó, entrando, pessoal do Paraná, Prudente, Preve. Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. E fiquem à vontade para fazer pergunta, muito bom. E eu quero te perguntar um pouco sobre essa questão da nova portaria, né, da 1467, Kogut, do ponto de vista atuarial, o que a gente tem de novo, né, de mudança, de implicações, né, que estão mexendo aí, né, Você com sabe os que a RPPS. portaria 1466 unificou todas as normas, né, da Secretaria de Previdência, inclusive não é só uma questão atuarial, é todas as normas, trata de investimentos, de limites, as normas do CR, estão todas unificadas nessa super portaria aí, que é uma portaria imensa, dá um livro, né? Não sei se vocês já viram, tem até uma publicação muito interessante, né, que tem todo esse livro. Na parte atuarial, obviamente, né, toda a normatização que havia antes da portaria, a portaria 464, a instrução normativa número 1 a 10, tudo que se referia à questão atuarial foi condensada dentro da portaria 1467. Eu acho isso muito interessante, porque facilita, né, até a pesquisa, de você vai procurar um assunto, você já sabe exatamente onde que você vai procurar, né? Dentro do que ela
se propôs, que é condensar a legislação, ela reduziu em alguns aspectos. Então, houve uma simplificação em alguns pontos, né? Tinham extensas normatizações sobre o formato da nota técnica, do relatório de avaliação atuarial, e agora ficou mais simples, né? Condensado. Houve uma das mudanças, inclusive a gente vai tratar bastante disso quando a gente falar de alternativas, né? Houve a flexibilização das bases de contribuição, né? Que isso era uma coisa que era bem única na área de regimes, bem importante. Uma coisa que está se falando muito e poucas pessoas perceberam isso, é que a partir das avaliações atuariais, quando houver necessidade de alterar o plano de equacionamento ou plano de custeio, essas alterações serão obrigatoriamente feitas por lei. Olha que interessante. Todos nós, né, eu inclusive, né, a gente se habituou a fazer essa gestão, né, de alíquotas por decreto do Poder Executivo. Isso está vetado, não vai poder ser feito. Os decretos que estão em vigor, eles manterão, né, porque a norma mudou só, vai continuar vigindo, mas as alterações de legislação que tratem de alíquotas, tanto as normais quanto as suplementares, terão sido feitas por decreto. E também houve a definição de alguns detalhes, né, que a previsão dentro da 464 e das instruções normativas de algumas situações que teriam que ser feitas, como os estudos de aderência de hipótese, por exemplo, estava previsto, mas não dizia quando que a gente tinha que mandar. Então, agora foram definidos prazos bem determinadamente, e isso pacificou uma série de entendimentos que a gente tinha aí, até algumas dificuldades com os tribunais de contas, né? Muito bom. E essas mudanças, Kogut, na sua opinião, os RPPS já absorveram todas? Como é que os RPPS receberam essas mudanças aí, Eu na acho sua que tem opinião, que você tem de bastante experiência? informação para chegar ainda para os RPPS, né? Então, essa informação, agora, a partir de agora, todos os equacionamentos têm que ser feitos por lei municipal, não pode ser mais por decreto. Isso é uma coisa que nós tivemos alguns eventos aí nas últimas semanas, e isso é uma surpresa para todos, né? Realmente é uma grande surpresa para todos os regimes próprios, porque isso era um hábito, né? As mudanças assim. Então, tem bastante coisa para a gente digerir ainda do que foi colocado dentro da portaria, mas nós temos condições, né, de estar explicando isso ao longo do tempo, e a maior parte dessas modificações, elas vão ocorrer e vão impactar dentro dos regimes próprios a partir da avaliação que a gente vai começar a fazer em janeiro, fevereiro do ano que vem, né? E falando em 2023, né, Kogut, o que essa portaria trouxe aí de alternativa para equacionar o déficit atuarial, que é um calcanhar de Aquiles aí para praticamente Esse é 100% um dos aspecto muito RPPS, né? interessante, porque todos os municípios que têm regimes próprios hoje têm dificuldade, né? Não existe, eu desconheço, né, na área de regimes próprios, um município que seja confortável com o financiamento do déficit atuarial do seu regime próprio. Então, o que a Secretaria consolidou e trouxe, né? Algumas coisas já existiam antes, mas que a gente não trabalhava com isso, mas consolidou e colocou aí um elenco de alternativas. Então, em primeiro lugar, ela regulamentou a possibilidade de você estabelecer alíquotas patronais para incidentes sobre categorias com requisitos diferenciados de aposentadoria. Por exemplo, os servidores têm uma regra de aposentadoria e os professores, o pessoal do magistério, tem uma outra regra de aposentadoria. Né? Todo mundo sabe que esse pessoal aposenta antes, né, com requisitos anteriores, né, com menos idade e menos tempo de contribuição. Então, o que a portaria prevê? Você pode estabelecer uma alíquota patronal, não estamos falando da alíquota do servidor, é a alíquota patronal. Uma contribuição maior sobre a folha da educação, por exemplo. Isso pode ser estendido à folha dos servidores que trabalham em condições de salubridade, o pessoal da saúde e tal, mas a gente visualiza a questão da educação. Então, vamos pôr um exemplo. A prefeitura contribui 22%, ela pode contribuir, por exemplo, 28% na folha, sobre a folha da educação, do magistério, daqueles servidores ativos que têm requisitos diferenciados. Como a alíquota, agora, ela passou para 14% na esmagadora maioria dos regimes próprios, também se pode trabalhar com alíquotas maiores até 28%, porque o limite constitucional é o dobro da contribuição. Então, uma outra novidade que pode ser estudada.
houve a flexibilização das bases de cálculo da contribuição patronal. Então, até a 464, a gente sempre trabalhava o seguinte, o servidor contribui sobre a base de remuneração, o ente público sobre a mesma base de contribuição, aquela mesma base que incide contribuição para o servidor. Agora, com o entendimento atual, você colocar na base de contribuição patronal toda a remuneração do servidor, a patronal, toda a contribuição do servidor, a base, a folha de ativo dos aposentados e pensionistas do RPPS. Então, o patronal pode incidir sobre a folha total, não só a folha de remuneração dos servidores ativos, e também sobre a folha de aposentados e pensionistas, o que abre uma alternativa, uma possibilidade de financiamento. Também tivemos a mudança dos prazos de equacionamento, né? Lembra da história? Pode parcelar em 35 anos. Então, agora você pode fazer 2 vezes a duração do passivo, pelo limite do déficit atuarial, que é um outro detalhe, um outro cálculo que a gente pode fazer. Ou então, até 2065. Nós estamos falando aí de 43 anos, desde que o município tenha feito a reforma completa. Então, os prazos de financiamento também foram modificados. Aquele item do equacionamento que dizia assim, olha, no mínimo em 2023, o aporte anual que o município fizer para cobrir o déficit tem que cobrir os juros do financiamento do déficit. Tá? Todo mundo já ouviu isso, todo mundo que tem financiamento aí por equacionamento já ouviu isso. Isso foi prorrogado de 2023 para 2025. Então o município ganhou aí uma folguinha de mais 2 anos para cumprir essa regra. Então também tem novas regras para revisão de quem tem segregação de massas, também tem ênfase naquela questão dos aportes de bens, direitos e outros ativos. Tá? Isso é uma coisa que está se falando muito nos meios atuariais, a gente ouve muito falar disso, repassar o recebimento do imposto de renda dos servidores para a cobertura do déficit atuarial, imóveis, passar recebimento da dívida ativa e outros haveres, outros direitos que o município tiver. Então, nesse âmbito aqui do equacionamento do déficit, tem várias possibilidades que a sua consultoria atuarial pode te ajudar nesse agora, a partir da portaria 1467. Muito bom, ó. E para você que está aqui no ao vivo, ó, nós estamos aí com 180 pessoas aqui, né, representando o Brasil inteiro. A gente tem RPPS de vários estados aqui. Fiquem à vontade, né? Vocês, para terem a oportunidade de falar com o Kogut, ou vocês têm que ir, né, na cidade dele, no escritório dele, ou encontrar com ele em um dos eventos a nível de Brasil, né? Porque ele encontra com o Kogut em tudo quanto é evento por esse paísão nosso aí. Aqui você está tendo a oportunidade de olhar no olho do Kogut, né? De escutar o Kogut. Então aproveitem essa oportunidade para tirarem dúvida, tá? Para questionarem o Kogut sobre as dificuldades de vocês. Ele está aqui para ajudar. E como nós já falamos, cara, tem know-how, né? Está sem som, Maria? Você não me ouve? Ou você está com dificuldade de escutar o Kogut? Eu estou escutando bem o Kogut. Está saindo ótimo som aqui no meu celular. Maria, pode ser que talvez a sua conexão não esteja boa, mas vamos validar. Quem está aí na sala no ao vivo, faça o joinha. Se vocês estiverem com um áudio bom aí, estiverem escutando a gente, tá? Para a gente continuar aqui. E aí, Kogut, dando a nossa continuidade aqui, enquanto o pessoal tira dúvida, eu vou fazendo algumas perguntas aqui. Eu queria que você falasse um pouco, já passando para a questão da avaliação atuarial em 2023, né? A gente sabe que o pessoal, todo mundo nessa expectativa louca aí, né, para começar um novo ano. As mudanças nessa parte das informações cadastrais, de layout de dados, o que a gente tem de novo para 2023? E, ó, só para validar, Kogut, a gente está com áudio, eu acho que numa boa qualidade, porque o pessoal respondeu joinha. Maria, gatona, pode ser que talvez a sua conexão não esteja boa. Então, asa sai da live, reinicia o seu celular e volta de novo, tá bom, gatona? Simbora. Kogut, fale um pouco para a gente aí, então, sobre essa questão aí da avaliação para 2023. O que a gente tem de novo, né? No layout, tá? Aquele layout que a gente usou aí nos últimos 2 anos vai continuar sendo o mesmo. Então, isso já é um conforto, né? Todo mundo sabe a dificuldade que tem quando tem que mudar o layout, os nossos fornecedores e tudo mais, né? Então, isso é super importante para você já poder agilizar a coleta
essas informações, né? Porque o que aconteceu também dentro da portaria 1467 que eu não falei? Bem antigamente, na época da portaria 403, lá de 2008, a secretaria permitia que a gente fizesse a avaliação atuarial com os dados do último semestre. Então, nós estamos lá em janeiro, né, para começar a fazer a avaliação. Eu podia pegar dados de julho, agosto, setembro, até dezembro do ano anterior. Quando a 464 saiu, em 2018, ela limitou setembro. E agora voltou a possibilidade de ser de julho a dezembro. Então, para você ter uma ideia, Eliane, já daria para você estar trabalhando agora, nesse momento, na elaboração dos dados, por exemplo, pegando a folha de setembro. Vamos focar, né, fazer a avaliação atuarial com a folha de setembro, e você já gerar a base de dados, porque tem um procedimento, né? Você faz a base, encaminha para a consultoria atuarial, a consultoria faz as análises, faz a crítica dos dados, verificando se tem alguma consistência, tal, para a gente poder deixar essa base bem bem redonda para fazer a avaliação atuarial. Então, basicamente é isso. Não tem mudança no layout e já podemos estar trabalhando nessa base de dados para avaliação de 2023. Bom demais, boa notícia, né, Kogut? Pelo menos não tem mudança, né? Porque uma das grandes reclamações que os gestores têm, até agora no evento da ANEPREM, né, em Recife, eu escutei muito isso, Kogut, que é a Secretaria da Previdência já editou mais não sei quantas, né, mudanças, normas aí, e a gente nem aprendeu a antiga, né? Então, só de não ter essa mudança aí, layout, enfim, já é uma tranquilidade, né? Então, é bom porque a gente tem uma estabilidade, né? Estabilidade para gerar essas informações e até para comparar é mais fácil, né? Para a gente aqui que está trabalhando com a comparação desses dados é muito mais fácil também. Verdade. Com certeza. Bom para todo mundo, né? Kogut, e em relação a prazo, né, para avaliação atuarial de 2023, o que a gente tem aí no o prazo cenário? estabelecido na portaria ainda é 31 de março, né? Então a gente teria que estar elaborando isso no primeiro trimestre do ano e informar o DRA até 31 de março. Ocorre que a gente já recebeu essa notícia que provavelmente o DRA vai mudar e se tiver alguma dificuldade na mudança do DRA, a gente vai ter, talvez a gente tenha aí uma prorrogação de prazo, mas eu não contaria com isso, né? Vamos trabalhar aí com o prazo inicial, o prazo que está na portaria, para a gente poder fazer. Mas é importante a gente pensar na questão do prazo pelo seguinte: em muitos estados, e olha que a gente tem gente de vários estados aqui, a gente está percebendo que os tribunais de contas dos estados estão se interessando pelas questões atuariais dos regimes próprios, né? Então, aqui no Paraná, por exemplo, que o estado praticamente não tinha nenhuma questionamento, não fazia nenhuma análise adicional na questão atuarial, aceitando tudo que a Secretaria faz nessa área, pelo menos, né? Esse ano já apareceu alguma coisa, alguns questionamentos, eles enviaram um questionário para todos os regimes próprios responderem agora até o final desse mês, né? E tal. Então a gente está percebendo e cada estado tem seus prazos para prestação de contas, tá bom? Então, vamos atentar. No 31 de março, para o envio do DRA e as demais da avaliação para a Secretaria, mas cada tribunal de contas tem seus prazos e a gente está atento a isso também. Muito bom. Bom, ó, volta a falar com vocês, fiquem à vontade, tá? Para questionarem aí, né? Eu tô aqui numa linha com o Kogut e se vocês quiserem interromper, mudar o rumo da prosa, né? Fazer outro tipo de questionamento, de repente vocês têm outras dúvidas, fiquem à vontade, viu? Como eu disse no início, a live é nossa, tá? E tô muito feliz, viu, de estar recebendo o Kogut aqui nessa tarde gostosa com todos vocês aqui, viu? Já estava com saudades aí de bater papo aqui. Kogut, em relação à questão da taxa de juros, né? A questão da meta atuarial para 2023, todo mundo aí nessa corda bamba, né? Sem saber, sem ter certeza, isso mexe demais com a emoção do povo, né? O que você tem de novidade para a gente? Então, qual é o seu sentimento em relação a isso? Nós ficamos aguardando, né, a definição daquela tabela, né, de juros, né,
que era divulgado a todo ano, né? Então nós já tivemos, aí saiu aquela portaria 1837 de 2022, que, seguindo o modelo que foi feito nos últimos 2 anos, o atuário faz o cálculo da duração do passivo, que é um cálculo baseado numa planilha em Excel, que a Secretaria de disponibilizou para as consultorias atuariais. Então se pega lá o fluxo atuarial, que é um dos subprodutos da avaliação atuarial, coloca os resultados do atuarial naquela planilha e ele vai ter o plano de previdência, tem uma duração do passivo de tantos anos, 15 anos, 16,32 anos, alguma coisa assim. Baseado nessa duração do passivo, que é uma espécie de período médio para o pagamento dos benefícios do plano, você vai lá na portaria do ano, nesse caso é 1837 de 2022, e relaciona essa duração com a taxa de juros que você vai poder utilizar. Tá? Então, isso já pode ser feito, sua consultoria atuarial já pode fornecer essa informação, que é usada na avaliação atuarial, lá de 2023, mas também na política de investimentos. Então, quando você publicar a tua política de investimentos, você já tem que ter esse retorno da tua consultoria atuarial, que vai ter a taxa de juros. A meta atuarial ela é composta pela taxa de juros, por um indexador de inflação, deve seguir razoavelmente as variações salariais dos servidores ativos e inativos. Então, que compõe a meta, a taxa de juros parâmetro, que é essa que é calculada pelo atuário, mais esse índice de inflação que você escolhe dentro da política de investimentos. Só que esse ano, a taxa de juros tem uma novidade também, tá? Porque é o seguinte, como a taxa de juros ela é extremamente impactante no resultado atuarial, quanto menos taxa de juros você usa como parâmetro, o que ocorre? Você precisa de mais contribuição para pagar os mesmos benefícios, porque a taxa de juros está intimamente relacionada à projeção dos ganhos financeiros que você vai ter com a aplicação dos recursos do plano. Tá? Então, se você considera uma taxa menor, e ela vem caindo nos últimos anos, né, você tem menos ganhos financeiros no futuro, então você precisa de mais contribuição para pagar os mesmos benefícios. Isso significa aumento do déficit atual. Então, o que a Secretaria, já sensível a essa questão da redução da taxa, ela introduziu na portaria 1465, que é o seguinte: para cada ano que você atingir a meta atuarial nos 5 anos anteriores à avaliação atuarial, você pode acrescentar nessa taxa de juros 0,15 pontos percentuais. Vamos, por exemplo, nos últimos 5 anos você atingiu a meta 2 vezes 0,15 pontos e ganha 0,30 na taxa. Se você tem lá uma taxa parâmetro de 4,70, ela vira de 5%. Então, é um ganho extraordinário, faz bastante diferença, não parece que faz tanta diferença, mas faz bastante diferença no resultado atuarial. Essa decisão é tomada aí no âmbito da política de investimento, que também, quando você estima uma taxa muito alta, atrapalha a gestão de investimentos, a estratégia de investimentos, porque você tem que fazer mais força para atingir essa meta maior, mas, por outro lado, ajuda na redução do déficit atuarial. Então, é super importante conversar com a sua consultoria sobre essa questão da taxa para política de investimentos e para a avaliação atuarial do ano que vem. Muito bom. É muita coisa, né, Kogut, para a Pois esses cabeça e cabelos coração do brancos gestor, né? tem motivo, não são à toa, não, sabe? Meus cabelinhos. É verdade. Exatamente. É muita responsabilidade, né? Porque mexe com a vida de Opa, milhares temos de uma pessoas, pergunta né? Um aqui, atuário, né? Eliane, sobre a utilização da Ó, geração Hélio, futura. Olha só. isso. É muito bom. Ó. Bem-vindo, Hélio. Gratidão pela Vamos ver. pergunta. Bora O que responder, é a Kogut? hipótese de geração futura? Imagine, você tem a avaliação atuarial, ela é baseada num cadastro de dados. São os servidores ativos, aposentados e pensionistas que compõem a base de segurança do regime próprio. É a massa de dados do plano. Só que nós sabemos, eu sei, você sabe, Eliane sabe, até os jardineiros da cidade sabem, que a prefeitura, ao longo do tempo, ela vai fazendo novos concursos e vai trazendo novos segurados para o sistema. Isso é super importante, porque essas pessoas vão fazer concurso no futuro, vão entrar no sistema e vão impactar nos resultados atuariais. Então, adotar a hipótese de geração futura é fazer uma estimativa de quem serão esses servidores que ingressarão no plano a partir da data da avaliação atuarial.
Então, quem vai entrar em 2023, em 24, em 25, em 26 e assim por diante. Então, isso é a hipótese de gerações futuras, ou como está na portaria, a hipótese de reposição de servidores. O servidor se aposenta, entra outro no lugar dele. Tá? Isso foi vedado, né, a utilização dessa hipótese, porque é uma polêmica enorme técnica sobre essa adoção, porque primeiro que é uma complicação matemática para você fazer. Né? Você está considerando dentro de um plano, tem gente que não entrou ainda, no extremo, você diz assim, você está considerando que vai entrar gente no plano que nem nasceu ainda, né? Vai entrar daqui 30, 40 anos com 20 anos. Né? Então, a Secretaria, ela deixou a redação da 1467 exatamente do jeito que estava na 464, que ela está pendente de uma regulamentação futura para poder utilizar essa hipótese. Eu já utilizei a hipótese por muitos anos, sempre fui defensor da utilização dessa hipótese, travei grandes embates lá com o pessoal da Secretaria, lá com os atuários, defendendo essa hipótese, alguns deles apoiam, outros não apoiam, super polêmico o assunto, né? Mas existe em desenvolvimento hoje uma redação de portaria para esse assunto. Tá? Então, inclusive, eu faço parte da comissão que está escrevendo isso. Mas, entre a gente escrever uma proposta e isso valer efetivamente, tem um caminho, tem que passar pela apreciação deles e tal e tal. Então, eu acho que no curto prazo, gente, nos próximos 1 ou 2 anos, nós não teremos a possibilidade de utilizar a hipótese de geração futura para que isso impacte no resultado atuarial. Você pode usar para analisar, para estudos, para gerenciamento do resultado, mas para impactar no resultado atuarial, infelizmente, eu acho que vai levar no mínimo uns 2 ou 3 anos para a gente colocar e utilizar essa hipótese nas futuras avaliações atuariais. Se bem que o tempo está passando tão rápido, né, Kogut? Daqui uns dias já pode estar sendo usual isso, né? Gratidão aí, viu, Hélio, pela sua interação. E, Ademir, seja bem-vindo, viu? Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. E antes de continuar com o Kogut, fique à vontade para fazer seus questionamentos, suas interações. Eu quero, fazer propaganda da nossa edição impressa, que tem quem, adivinha? Olha eu lá. Ó, Kogut. Ah, Kogut, gente, que bonitinho. Ó, nosso parceiro, viu? Se você não tem ainda uma consultoria atuarial, gente, não é porque o Kogut está aqui comigo batendo papo, não. Mas eu nunca ouvi, olha, eu tô com 12 anos de RPPS no Brasil, né? Eu participo de eventos no país inteiro, conheço muita gente, muito gestor. Eu nunca ouvi isso de comentário negativo sobre o trabalho da equipe do Kogut, viu? Então, quando eu brinquei aqui e falei que ele é um velhinho danado, experiente, é no sentido dessa bagagem, né, de sabedoria, de maturidade do trabalho que ele faz. Então, deem uma oportunidade, caso vocês talvez estejam insatisfeitos, né, com a consultoria atuarial de vocês, porque às vezes é assim, né? Hoje mesmo eu tive uma gráfica de muito longe da minha base, que é Goiás, me perguntando se eu não tinha interesse de mudar de gráfica, né, que faz a RPPS. Então, às vezes, se a pessoa está insatisfeita, pode ser que ela, né, tope experimentar, né, viver uma nova experiência. Então, eu valido aqui o trabalho do Kogut, da equipe dele, viu? Não é porque é parceiro nosso, tá? Aliás, se não fosse uma boa empresa, nem estaria com a gente, porque nós temos compliance, a gente só tem aqui, nessas páginas, gente topzera. Então, cola aí no Kogut que é sucesso, viu? Só não aprendeu a fazer ainda, eu tô tentando ensinar para ele, lá em Recife, peguei ele, fiz uns testes, fazer videozinho, gente, nos stories, no feed do Instagram, dando dicas. Falei, Kogut, um vovô desse, do atuário, da área atuarial, tem que ajudar o povo. Vai pro Instagram, gravar pequenos vídeos, dar dica, e ele ainda não fez. Verdade. Vocês Você acreditam sabe que nisso? Né, Kogut? Eu não vi nenhum vídeo do sabe que Kogut ainda eu dando comentei dicas. com a Eliane, eu falei assim, Eliane, assim, existe uma expressão, né, um ditado que diz o seguinte: cachorro velho e truque novo, sabe? Então, eu sou da era imagina, eu comecei a fazer cálculo atuarial, nem existia Excel naquela época, para ver como isso é antigo, né, nesse negócio. Então, eu estou me esforçando, prometo, estou fazendo os meninos aqui do escritório me ajudarem, né, para ver se entra na minha cabeça dura aqui esse negócio de live, de vídeo, de dica, quem sabe, né? Quem sabe.
Já tá entrando, Você você tá, tá aqui fazendo live, agradeço profundamente a sua já entrou. paciência aí com o velhinho aí, tá bom? Já entrou, agora é só gravar. Todo dia gravar um videozinho de dica. Pronto, o povo vai amar. E olha que legal, ó. A Silvane Botega tá dizendo aqui que o assunto é super importante, parabenizando a gente, viu, Kogut? A Fátima tá dizendo que você é top. A Dilce Maria, ó, só temos elogios a essa equipe do Kogut. Ainda bem que eu não falei nada que não seja verdade, né, gente? O Ademir tá dizendo verdade, grande parceiro nosso aqui no Mato Grosso do Sul. Olha que bonitinho. Cláudia, admiração por esse profissional, muito bom. Ó, tá vendo, Kogut? Pessoal validando Muito o que eu bom. falei, tá vendo? Fico feliz por isso. Ô, Kogut, vamos falar do demonstrativo de resultados aí? O que que a gente tem de mudança, Na né, verdade, o para DRA 2023? é o último demonstrativo que vai migrar para a plataforma online, né? Então, quem é da gestão sabe do que eu estou falando. O DIPR já mudou, o DAE já mudou, passou, né, daquele modelo antigo, do sistema antigo, né, para o sistema online. Então, nesse evento que teve em Curitiba semana passada, eu conversei com a Janaína, né, que é da secretaria, que é a atual coordenadora e atuária da secretaria, e ela falou, não, nós vamos fazer a migração do CADPREV no final do ano. Ou seja, quando nós aqui, consultoria atuarial, fomos preencher, né, porque não sei se a Eliane sabe, mas esse é um demonstrativo que as consultorias atuariais preenchem, não é o pessoal do RPPS que preenche. Quando a gente foi preencher, a gente vai preencher já no novo sistema. Tá? Então, novo sistema, para quem é da área, sabe que tem problemas, né, de implantação, tem aquela dor do nascimento, né, do parto, né, do nascimento do novo sistema. Mas nós estamos preparados, a equipe é muito bem treinada aqui, não se preocupe com isso, que a gente vai dar conta de entregar DRAs no prazo. Para os outros anos, aí o primeiro ano a gente vai ter uma dificuldade um pouco maior, que vai ter que digitar toda aquela informação, mas quando a gente for fazer, por exemplo, o DRA 2024, daqui a um ano, ele já vai vir pré-preenchido das informações do ano anterior e isso vai fazer bastante diferença e vai agilizar bastante o nosso trabalho. Com certeza, bom demais, né? Kogut, ó, a gente teve aqui mais elogios, ó, que gracinha, ó. A Lucimere. Jucime Cabral, Juceme, né? A Jucime, tá, tá te parabenizando pelas explicações. O advogado Bindo tá te parabenizando, dizendo que é seu fã. A Eli está parabenizando nós dois, gratidão, recebemos. Gatona, a Eli Souza está dizendo que a equipe do Kogut é maravilhosa e que há 20 anos cuida do cálculo atuarial do instituto dela. Olha que show. Ó, o seu Hélio de novo. Ó, tem uma Dá pergunta sim, dele. vamos Vamos lá. responder, Kogut? Acho que dá tempo. Ó, qual é a sua experiência na utilização da segregação de massas? E os RPPS que adotaram tiveram É bons verdade. resultados? É uma boa pergunta, Eu né? sempre fui um entusiasta da segregação de massas. Então, todos os coleguinhas aí que estão acompanhando a nossa live sabem disso, né? Eu já levei essa informação e ajudei a implantar isso em diversos municípios do Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tanto, mas no Mato Grosso, no Nordeste também teve alguns municípios que adotaram segregação de massas e tal. Bem, a segregação de massas é o modo mais natural de você pagar o déficit atuarial do regime próprio, porque você separa em fundos, né? Você tem um fundo previdenciário formado pelos servidores mais jovens, onde é muito mais fácil você atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, e você deixa os aposentados e os que têm mais tempo de serviço num fundo financeiro, e o município vai pagando esse fundo financeiro na forma de aportes financeiros. Todo mês falta um pouquinho para pagar a folha, e o município vai aportando esse valor. Esse pagamento dessa insuficiência financeira mensal é o pagamento do déficit no modelo de segregação de massa. Aí não tem prazo, porque você vai pagar essa insuficiência enquanto tiver pessoas dentro do fundo financeiro, aportando aquele valor mensalmente ao longo do tempo. Ocorre o seguinte, essa despesa para o município é uma despesa ruim, porque era uma despesa que incide no índice de pessoal. E isso que é o grande problema dos regimes próprios que têm segregação de massas. Porque o pagamento do déficit atuarial acaba impactando no índice pessoal do município que patrocina o
regime próprio com segregação. Quando no pagamento por aportes financeiros, por exemplo, sem segregação, esse valor, atendendo à normatização, pode ser deduzido da despesa de pessoal, então isso torna uma vantagem muito grande. Então, o pessoal aqui, por exemplo, de Campo Mourão, de Maringá, Navaí, de Foz do Iguaçu, aqui do Paraná, que são clientes da Actuarial que tem segregação, conhece bem essa história do impacto que a segregação causa no índice de pessoal. Mas eu não deixo de dizer que é uma excelente oportunidade, uma excelente alternativa para o equacionamento do déficit atuarial. Muito bom, maravilha. Kogut, em relação à questão da regulamentação do acompanhamento atuarial previsto aí na portaria, o que você tem Isso para é colocar super para a interessante gente? pelo seguinte, né? A portaria 464, aquela de 2018, já tinha um capítulo sobre isso, porque naquele momento eles chamavam de gestão atuarial. E agora eles simplificaram a questão da gestão atuarial e estão chamando de acompanhamento atuarial. O que é isso, basicamente? É fazer com que a consultoria atuarial ou atuário responsável pelo regime próprio, ele fique o ano todo acompanhando o regime próprio. Não é mais aquela característica, nós vamos fazer o cálculo atuarial lá no início do ano, então você faz um contrato temporário, paga o atuário manda o DRE, acabou. Não, não é isso. Tá? Foi isso no passado. Né? Há muitos anos atrás a gente podia trabalhar nessa. O que a Secretaria prevê dentro da portaria? Não é uma questão obrigatória, não entendo mal, mas ela prevê que o atuário acompanhe o plano. Por exemplo, vai ter um reajuste de salários dentro da folha de pagamentos dos servidores. A gente sabe que isso tem impacto atuarial. Aí, lá no meio do ano, você aciona a tua consultoria atuarial. Sim, olha, consultoria, faça um parecer de impacto atuarial sobre esse reajuste que está ocorrendo na nossa folha. Muitos RPPS aí estão fazendo, né, o pessoal da área financeira vai concordar, vai estar fazendo aqueles investimentos por prazo. Então, você vai lá, compra um título público que você vai resgatar lá em 2035. No período entre o investimento e o desinvestimento, lá daqui 12, 13 anos, esse valor vai ficar indisponível. Para poder fazer um investimento desse tipo, você tem que pedir para a tua consultoria um estudo de solvência, que significa dizer o seguinte: será que o plano de previdência não vai precisar desse dinheiro antes do prazo de desinvestimento? Quem que vai dar essa informação para você? É o teu atuário. Tá? Então, o atuário faz o estudo de solvência para investimentos por prazo. Para os RPPS que fizeram a reforma da Previdência, né, da 103, pedir para o atuário fazer um cenário da reforma. Realização dos estudos do programa Progestão. Se todo mundo que quer entrar no programa Progestão vai ter que pedir um relatório de gestão atuarial para o seu atuário. Normalmente isso não é feito junto com a avaliação atuarial, é feito no decorrer do exercício. A questão do treinamento, né? Nós vivemos a era da certificação, da qualificação dos gestores. Você precisa ter um parceiro atuarial que seja capaz de ir ali, ou por videoconferência, ou por live, como a gente está fazendo agora, ensinar o pessoal da gestão, os conselheiros, sobre a questão atuarial, para que eles fiquem qualificados para fazer uma boa gestão atuarial. Então, o acompanhamento atuarial, ele prevê o seguinte: acompanhamento ao longo do exercício de todas as questões relacionadas à questão atuarial, desses itens que eu coloquei, e mais alguns que eventualmente possam aparecer ao longo do exercício. Então, é super importante estabelecer essa relação com o seu atuário. Muito bom, ó, maravilha. Eu quero aqui só destacar mais alguns comentários, ó. A Claudinha está dizendo que você é o atuário deles, ó, super, super atencioso e apresenta um trabalho impecável. A Andréia está dizendo que o Kogut é fera. A Salete dizendo parabéns, trabalho top. Deixa eu ler mais uma aqui. Eu não vou ler todos não, viu, turma? Porque ainda tem mais perguntas. É muito comentário elogiando essa pessoa. A Edneia, acho que é Edneia mesmo. Boa tarde, Kogut, sempre com muita expertise no assunto, nosso parceiro também, muito bom, ó, Kogut, parabéns pelo trabalho, hein, né, à toa que são quase 40 anos no lombo aí, né, ajudando esse povo, né, olha o Que legal, resultado né? aí, ó, que você tá Massageando colhendo, bom, o né, velhinho aqui, né? é o velhinho da toalha.
Ó, eu vou desativar o comentário aqui rapidão. Antes de fazer a última pergunta, eu quero que vocês façam um print, gente, meio do Kogut, um print bem bonitinho, ó, caprichado. Da gente sorrindo, sem estar com o olho fechado, né, Kogut? Faz aí uma pose, Kogut. O velhinho, o O velhinho decano da da toalha, toalha. né? Não é isso que faz? O decano da toalha. Ó, e aí vocês que fizeram o print, vocês vão marcar na rede social, né? Aí vocês vão marcar aí, corretora, underline, Liane, underline Fonseca, que é meu pessoal. Revista RPPS do Brasil Oficial. E aí vocês marcam o Kogut. O Kogut, É como é que Luiz é o C. seu Insta Kogut. pessoal, Kogut? É com Z, C de Cláudio, né? Luiz com Luiz Z, C. né? Kogut. É Actuarial E o Assessoria. da Actuarial? Pronto, ó. Então vocês vão. Quem fez o print nosso, por favor, gente, reposta lá e marca nos quatro, né? Os dois perfis pessoais aqui e os dois da empresa pra gente repostar, porque a gente ama a mídia. E o Kogut, daqui a pouco, ele vai estar bombando no Instagram dele, vocês podem esperar. Então vocês já marcam para ele repostar, para ele já ir, né, aperfeiçoando a prática, viu? É assim que aprende, né? Você não sabia É verdade, nada de atuária, não é, Kogut? é Há verdade, é 30 verdade. anos atrás, 40 anos, Pois é. Eu era mais jovem também, mas tudo aprendeu, bem, né? vamos lá, né? Então. Ô, Kogut, a gente está finalizando aqui. Nós temos aí mais uma pergunta que eu vou te fazer antes da gente finalizar. Eu queria que você, para encerrar, né, que você passasse orientações que você não tenha passado, enfim, o que que você tem a dizer para os RPPS, né, do ponto de vista atuarial, para encerrar esse ano aí, vir com um ano novo, um ano de novas perspectivas, né, de mais acertos atuariais, o que que você deixa de Pessoal, mensagem para assim, esse povo aí? em relação à avaliação do ano que vem, né, que vocês já agilizem isso, a coleta das informações, a quanto antes vocês fizerem e tratar isso com o seu atuário, fazer as análises, fazer as críticas, né, para a base de dados ficar bem redondinha, para em janeiro a gente já começar a fazer o cálculo já, ao invés de lá em janeiro a gente começar esse trabalho, a gente começar esse trabalho antes, né, para agilizar isso. É importante você, junto com a sua consultoria, elaborar uma espécie de cronograma, tá, de serviço. Ó, nós vamos mandar a base de dados até tal dia você vai responder, até tal dia a gente vai enviar as bases, tal, a gente vai fazer casos da prestação de contas do Tribunal de Contas. Os tribunais estão de olho nas avaliações atuariais, né? Não que isso tenha acontecido com a gente, mas a gente tem notícia aí de Tribunal de Contas até multando o gestor aí por problemas de prestação de contas do ponto de vista atuarial. Então, é super importante ficar de olho nessas questões também. E em relação às consultorias atuariais, eu coloco da seguinte forma. Ao longo do tempo, desses 40 anos que a gente vem, 40 anos agora pegou, né? Não é tanto assim. Ao longo desses 26 anos que eu trabalho como consultoria aí para os regimes, para os fundos de pensão também, os planos de saúde, que são clientes aqui da nossa empresa também, a gente sempre focou, além do trabalho técnico, que é óbvio, né? Todo mundo sabe que é um trabalho técnico, matemático, tem uma série de questões até meio chatas, né? Eu sei disso pela experiência que eu tenho de falar sobre isso, mas é uma questão de parceria. Você tem que ter uma parceria com o seu atuário, você tem que o trabalho dele, você tem que ter um diálogo aberto com ele, você não tem que ter vergonha ou
restrição de pedir alguma coisa para ele e tal. E aqui na nossa empresa, a gente tem uma equipe muito bacana, que trabalha bastante, que se esforça para atender a todos, que está aqui atento aos pedidos de todos, para que a gente possa desenvolver o trabalho não só dentro dos prazos, mas atendendo aos objetivos da avaliação atuarial, que é o atingimento do famoso equilíbrio financeiro e atuarial. Então, para que a gente chegue a isso, para que a gente atinja esse objetivo, precisa de uma parceria entre a direção do RPPS, os conselhos, o atuário e o ente público. Não deixem de envolver o ente público nas discussões. É um equívoco você achar que você vai definir como vai ser feito o financiamento do plano sem conversar com o município. O município tem que ser envolvido sempre nas decisões de cunho atuarial, de financiamento, para que isso prospere, para que isso possa ser atingido e possa ser regulamentado dentro de tudo que a legislação prevê e que é obrigatório para os regimes próprios. Tá? A Actuarial fica à disposição de vocês. A gente está muito feliz de participar desse momento. Estou vendo um monte de coraçãozinho aqui o tempo todo andando ali. Estou ficando quase apaixonado por esse negócio de fazer lá. Nossa, viu? Muito coraçãozinho, muito senha. É só poderosos aqui, né? Uma gracinha. Kogut, olha, a gente está no finalzinho. Eu quero aqui te agradecer, ó, imensa gratidão em nome da revista RPPS do Brasil, da Débora, de toda a nossa equipe, tá? Te agradecer pela confiança da sua equipe, né, no nosso trabalho e te desejar muita saúde para que você viva pelo menos mais 50 anos saudáveis, com a cabeça boa para ajudar em cálculo atuarial, pelo menos 50 é o que eu peço que o universo aí para esse ser supremo te dá, viu? Então, gratidão e fique sempre à vontade. Nosso canal aqui está aberto, né? Estamos abertos para você aí, ó, para parcerias N que você achar. Eu também agradeço importante, muito a oportunidade. Um grande abraço a todos os que tiveram paciência de acompanhar a nossa live. Estamos à disposição. Entre em contato com a gente. E, Eliane, quando você precisar de mim, você sabe os meus contatos, tá bom? Estamos aí. Ó. Tamo junto. Kogut, você viu que gracinha? A gente teve oscilação. A gente teve 100 e poucos, 200 e pouco, mas a gente teve aqui um povo maravilhoso. Vocês são poderosos, são especiais, né? Gatona poderosa, poderoso, honraram, né, essa missão de aprender mais, de se capacitarem, de serem melhores no que vocês fazem, porque, olha, vocês ficaram aqui. Muitos saíram, voltaram, e a gente conseguiu manter um público muito bom, uma audiência muito boa. Então, eu quero aqui, ó, em nome da Jusemere Cabral, agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse bate-papo, que aprenderam muito com o Kogut, né? Que acenderam aí a luzinha vermelha da responsabilidade atuarial. Então, gratidão a todos vocês, em nome da Jusemere Cabral, viu? E até a próxima live. A gente em breve vai divulgar para vocês aí, para vocês estarem aqui conosco. Muita saúde para vocês, viu? Gratidão, gratidão, gratidão. E olha, o link dessa live vai ficar disponível gravado no nosso Instagram. Então eu vou compartilhar com o Kogut, compartilhar com vocês nos grupos, na nossa rede social, que vocês aproveitam para mandar para quem vocês quiserem, né, Kogut? Porque quem não esteve aqui no ao vivo tem a oportunidade de ter essa aula sobre a atuária, né, sobre a nova portaria, através do nosso bate-papo. Estamos aí. Força mais 50 anos de trabalho pela frente. Vamos lá. Fechou. Mais 50 anos de poder atuarial com o Kogut, viu? Ó, beijo. Um beijo para todo mundo. Gratidão, Kogut. Um beijo. Beijo. Um beijo, gratidão, viu? Um beijo da nossa equipe para você no seu coração. Que você tenha muito sucesso na sua vida, viu? Te amo.